O trombone de King é um dispositivo experimental utilizado para demonstrar o fenômeno da interferência de ondas sonoras. Uma fonte emite ondas sonoras de determinada frequência na entrada do dispositivo. Essas ondas se dividem pelos dois caminhos ADC e AEC e se encontram no ponto C, a saída do dispositivo, onde se posiciona um detector. O trajeto ADC pode ser aumentado pelo deslocamento dessa parte do dispositivo. Com o trajeto ADC igual ao AEC, capta-se um som muito intenso na saída, ou seja, interferência construtiva entre as duas ondas sonoras. Entretanto, aumentando-se gradativamente o trajeto ADC, até que ele fique como mostrado na figura, a intensidade do som na saída fica praticamente nula, interferência destrutiva. Dessa forma, conhecida a velocidade do som no interior do tubo, 320 metros por segundo, é possível determinar o valor da frequência do som produzido pela fonte. O valor da frequência em Hertz do som produzido pela fonte sonora é... Galera, então é o seguinte, aqui nós temos uma fonte de onda que está emitindo o som, certo? Qual que é o segredo dessa questão? Essa onda ela se divide percorrendo dois caminhos, então a onda sonora, uma parte percorre esse trecho AEC e outra parte aqui percorre esse caminho ADC, tá bom? Por que ele fala que quando os dois caminhos são iguais, 30 centímetros para a direita, 30 centímetros para a esquerda, se aquela haste ADC que você pode ajustar, essa é a ideia do trombone, você vai mudando o comprimento dessa haste, mudando então o percurso ali, o comprimento percorrido pelo som dentro daquela tubulação. Se esse arco ADC for exatamente igual ao arco AEC, os dois, por exemplo, com 30 centímetros de comprimento, o caminho que a onda percorre pela direita é o mesmo caminho que ela percorre pela esquerda. Então não haverá diferença de caminho e essas duas ondas chegarão ali no ponto C sem diferença de caminho. A diferença de caminho é zero. Então você vai ter uma interferência construtiva. Se chegar uma crista, por exemplo, pela direita, chega uma crista pela esquerda, por isso uma interferência construtiva, o que ele chamou de som muito forte. Agora ele diz o seguinte, se você vai aumentando esse arco ADC, aumentando então o percurso dessa onda sonora, quando o comprimento for igual ao indicado na figura, de 40 centímetros, o som praticamente se anula. Então, o detector que percebia um som muito forte, uma interferência construtiva, passa a detectar uma intensidade praticamente nula, interferência destrutiva. Ou seja, foi provocada ali uma diferença de caminho de lambda sobre 2. Lembra, se a diferença de caminho for lambda, as duas fontes, as duas ondas sonoras estão em fase, se a diferença de caminho for 0 ou lambda, 2 lambda, 3 lambda, a gente tem uma interferência construtiva. Como está ocorrendo, na verdade, uma interferência destrutiva, a diferença de caminho é um múltiplo ímpar de meio comprimento de onda. Lambda sobre 2, 3 lambda sobre 2, 5 lambda sobre 2. Como é o primeiro, lembra? Ele foi aumentando até que a intensidade se anulou. Então, a diferença de caminho que uma onda sonora está percorrendo aí, quando você compara o percurso da esquerda e da direita, é exatamente igual a lambda sobre 2. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou considerar essa distância percorrida pelo caminho 1 como D1 e a distância percorrida aqui pelo caminho 2 como D2. Cuidado, D1 não é 40 centímetros, veja só, é 40 centímetros mais 40 centímetros, tá? Então nós vamos considerar aqui D1, essa distância que o som vai e volta percorrendo esse arco da esquerda, é 2 vezes 40 centímetros, ou seja, 80 centímetros. Já à direita nós temos 2 vezes 30. O som vai e volta até chegar no detector.
Existe diferença de caminho? Sim. A diferença de caminho, que é o delta, é a diferença, então, entre essas distâncias, que vai te dar o quanto uma onda percorreu a mais que outra. Então, nesse caso, vai ser D1 menos D2. Pegue sempre o maior valor menos o menor. 80 menos 60, então nós temos uma diferença de caminho de 20 centímetros, ou 0,2 metros. Essa é a diferença de caminho. Para interferência destrutiva, porque ele diz que o detector vai perceber uma intensidade praticamente nula, ou seja, interferência destrutiva, essa diferença de caminho para fontes ondas sonoras em fase, fontes em coerência e em fase, essa diferença de caminho deve ser lambda sobre 2, 3 lambda sobre 2, 5 lambda sobre 2, etc. Para interferência destrutiva, galera. Como é o primeiro mínimo, porque estava dando um máximo, né? Um som forte, então estava dando um reforço de amplitude, interferência construtiva. Como esse aqui é o primeiro mínimo, então você usa a primeira diferença de caminho, que é lambda sobre 2. Então nós temos o primeiro mínimo de intensidade, ou seja, interferência destrutiva. A diferença de caminho, então, é meio comprimento de onda. Aí você substitui. Nós vimos que a diferença de caminho ali em cima é de 20 centímetros, 0,2. Assim, nós temos, então, o comprimento de onda do som que se propaga aí dentro destes tubos, 0,4 metros. Agora você acha a frequência pela equação fundamental, ó. Velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. A velocidade do som dentro do tubo é de 320. Comprimento de onda 0,4. Então perceba que a frequência vai dar 320 sobre 0,4. 320 sobre 4 é 80, então sobre 0,4, 800. Então, o segredo dessa questão era perceber que uma onda percorre mais que a outra 20 centímetros, pelo caminho da esquerda 80, pelo caminho da direita 60, então nós temos uma diferença de caminho de 20 centímetros, e que para que ocorra interferência destrutiva ali onde está o detector, essa diferença de caminho tem que ser um múltiplo ímpar de meio comprimento de onda. Como é o primeiro, a gente usou lambda sobre 2. E aí então calculamos o comprimento de onda para o som que está se propagando e também agora a frequência. Então, como ele pediu a frequência, a resposta é a letra C, 800 Hz.